A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra do Senhor. A revelação da Palavra que cura, da Palavra que liberta, da Palavra que prospera, da Palavra que traz alegria, da Palavra que salva. Nesse momento nós vamos pedir em oração as revelações do Senhor para que Ele fale conosco através de todos os ensinamentos que Ele tem nos dado. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, a Tua presença e pedimos neste momento, Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Envia-nos, Senhor, este alimento espiritual. Abra o nosso entendimento para receber de Ti, Senhor, a Tua direção, Pai, para que nós possamos, Pai, prosperar, para que nós possamos ser alimentados, ter a direção, Senhor, e caminhar adiante na Tua palavra, Senhor. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém. Dê glórias a Deus por tudo. Vamos meditar, irmãos, em Lucas 17, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Era a respeito da cura dos 10 leprosos. Sim. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Ele foi agradecer a Jesus. Só um dos leprosos, que era samaritano, se deu conta de que ele estava curado do seu mal e glorificou a Deus em alta voz. Poucos se dão conta. Poucos se dão conta dos milagres, poucos se dão conta dos livramentos e das bênçãos que Deus tem feito em suas vidas. Muitos não percebem, muitos não valorizam, não agradecem, muitos não glorificam a Deus. A vida é uma concessão de Deus. Comece dando glórias a Ele por estar vivo. E se você tem Jesus como único Senhor e Salvador, você já tem o melhor desta vida. E ainda terá a vida eterna no melhor lugar do universo. Lugar onde não há prantos, lugar onde não há lágrimas, nem dor, nem sofrimento. Se você crê nas promessas de Deus, terá um futuro de bênçãos. Dê graças ao Senhor pelo seu futuro de bênçãos. Dê glórias a Deus em alta voz. Não se envergonhe de glorificar a Deus. Faça, glorifique a Deus, para que todos saibam. Testemunhe das obras de Deus na sua vida. Assuma a gratidão pelo que recebeu e ainda vai receber. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Glorifique-o por elas. Quando reclamamos, murmuramos, estamos louvando as obras do diabo e nascemos para louvar e glorificar só a Deus. Pense nisso. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Damos graças pelo que recebemos e receberemos se obedecermos a sua palavra. Dar graças a Deus por tudo depende de nós.
Deus nos deu o poder da decisão. Agradeçamos a Ele por isso também. Todo ser que respira deve louvar e glorificar a Deus por tudo. Aquele que passa por essa vida sem conhecer o Criador, sem conhecer aquele que o fez, não agradece. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Jesus, aquele que conhece o Espírito Santo, deve louvar e glorificar sempre o nome do Senhor. Assim, nós alegraremos ao coração de Deus. E Deus, quando se alegra conosco, nos dá todas as bênçãos. Que o Senhor possa derramar todas as bênçãos que Ele tem, todas as promessas se cumpram na sua vida, para que você possa cada vez mais glorificar e exaltar o nome dEle. Então vamos dar glórias a Deus nesse momento em oração pela revelação da Tua Palavra. Pai, nós estamos, Senhor, alegres, felizes, Pai. Damos glórias a Ti, Senhor, pela Tua presença, pela Tua revelação, por tudo, Pai, que nós recebemos, Pai. Nós recebemos vitórias, nós recebemos bênçãos, nós recebemos também correção, Senhor. Mas até pelas correções, pelos puxões de orelhas que o Senhor nos dá, nós damos glórias, porque sábio é aquela pessoa que e até agradece quando ela é exortada, quando o Senhor, através da palavra, chama a atenção. Nós damos glórias ao Teu nome, Senhor, pela Tua presença e pelo Teu amor pelas nossas vidas, Senhor, e agradecemos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, fiquem com uma mensagem gravada na nossa igreja. Fiquem na paz do Senhor. Glórias a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, sim, Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 21, diz: E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, destruídos. Irmãos, aqui uma direção de Deus para Josafá. Era uma batalha. E na batalha, normalmente, a artilharia, os armados, eles vão à frente. E os levitas, os cantores, aqueles que glorificam a Deus depois da batalha vencida, vinham atrás. Mas aqui, Josafá nos ensina uma grande estratégia. Ele não colocou os cantores e os levitas atrás. Ele colocou os cantores e os levitas na frente dos armados. E foram louvando e glorificando a Deus. Fizeram com júbilo, glorificando ao Senhor, na frente de batalha.
dando graças e exaltando a Deus. Sabe o que aconteceu? Eles nem precisaram lutar, porque o Senhor eliminou o inimigo. O texto é bem claro aqui. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. Foi o Senhor que desbaratou, que eliminou o inimigo. Esta é a grande estratégia que usou Josafá. O louvor, ou a adoração, dar graças a Deus, antes, à frente da batalha, e também durante a batalha. Porque o normal, irmãos, é a pessoa louvar, glorificar e dar graças a Deus depois que recebeu uma bênção, depois que venceu uma batalha. Aqui não, aqui a estratégia é louvar e dar graças a Deus antes da batalha. Quando se faz isso, o Senhor peleja por nós, o Senhor luta por nós. Entenda, irmãos, é direção de Deus. Eles louvaram e deram graças a Deus pela vitória que ainda iria ocorrer. E Deus lutou por eles. Quando nós louvamos e agradecemos ao Senhor antes das lutas ou durante as lutas, Ele luta por nós. Imaginem só se Deus não lutasse por eles. Seria um massacre, porque cantores e levitas à frente, se viesse o exército inimigo sobre eles, iriam exterminá-los. Mas como ousadamente fez Josafá, glorificando a Deus, dando graças a Deus antes da batalha, Deus pelejou por eles. Então, se você quer que Deus lute, que Deus peleje, que Deus te abençoe, glorifique-o, exalte-o, louve-o e dê graças a Deus antes da bênção recebida, durante mesmo a adversidade. Irmãos, isso é fundamental, é direção de Deus, para que nós tenhamos vitória. Uma pessoa que vive reclamando, ela não vai ter a vitória de Deus, porque Deus abomina a reclamação. A murmuração fez com que o povo de Deus ficasse no deserto. Mas quando uma pessoa glorifica a Deus, está numa luta, oh glória a Deus, meu Deus é poderoso, vai transformar essa situação, e dá graças te dou, Senhor, pela vitória que o Senhor vai me dar. Deus peleja por você. Entenda, você entrega na mão de Deus, né, a gratidão antes dele fazer. Veja aqui em Salmo 69, versículo 30. Irmãos, isso é importantíssimo, irmãos. É glorificar a Deus antes e durante as batalhas, as lutas, as adversidades, e jamais murmurar. Diz aqui, em Salmo 69, 30, louvarei o meu Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Pula aqui para o Salmo 103, versículo 1. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi agradava a Deus, e não só pela coragem, porque Davi vivia louvando e dando graças a Deus, graças ao Senhor. Por isso Davi nunca perdeu uma batalha, porque em tudo ele louvava o Senhor, em tudo ele dava graças ao Senhor. Entenda, irmãos, antes das batalhas, durante as batalhas, ele dava graça ao Senhor. Então louve a Deus sempre, antes das batalhas e durante as batalhas. É claro que você também vai glorificar depois, mas agradecer só depois significa que você não crê, que você precisa ver o resultado para glorificar a Deus, que você precisa ver a bênção
que você tem clamado, para depois dar graças a Deus. Dê graças a Deus antes, irmãos, que você move o coração de Deus, você move Deus a seu favor. Veja aqui em Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu pergunto, quem fez o terremoto? Quem abriu todas as portas? Quem soltou todas as correntes? Foi Deus. E Deus o fez, Deus agiu, em função do quê? Do louvor e da adoração de Paulo e Silas. Entendam, eles foram torturados antes, jogados na prisão. Mas na prisão, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, estamos fazendo a obra do Senhor e estamos aqui nessa prisão. Nós só porque eu expulsei o demônio de uma adivinhadora, fui jogado nessa prisão depois do nosso... Não. Eles não reclamavam, eles não murmuravam, eles estavam adorando a Deus, louvando e orando ao Senhor. Eles fizeram aquilo que resolve, eles fizeram aquilo que move a Deus, louvavam a Deus, mesmo no meio de uma grande adversidade, numa prisão. Irmãos, eles não precisaram nem lutar. Deus fez um terremoto, e Deus vai fazer um terremoto para te abençoar, irmão. Toda vez que você glorificar a Deus, louvar a Deus e der graças a Deus no meio da adversidade e antes mesmo da vitória. Entenda, irmãos, faça como Josafá. Coloque o louvor adiante, coloque o louvor à frente. Não espere receber a bênção para louvar e dar graças a Deus. Dê graças a Deus antes de receber a bênção, durante a batalha, durante o sofrimento. Entendo, nós temos que ser sábios. Irmão, murmurar e reclamar pelos males não resolve nada, só complica, só afasta Deus. Ninguém gosta de ouvir murmuração e reclamação. Tem alguém aqui que gosta de ouvir alguém no seu ouvido? Não vai dar certo. Tem alguém que gosta? Imagine o nosso Deus, que deu a vida, dá livramento, dá bênçãos, e tem uma pessoa que não agradece e ainda murmura, reclama pelas adversidades. Quando nós louvamos e damos graças a Deus, nós honramos a Deus. Então honre a Deus antes de receber as bênçãos que Ele vai batalhar por nós. Entendam? Quando nós louvamos, adoramos, oramos a Deus em agradecimento, irmãos, nós movemos o Senhor. O Senhor só está esperando esse nosso reconhecimento, essa nossa gratidão, esse nosso louvor, essa nossa oração, para mover o seu exército ao nosso favor. Entendam, não reclame, louve e agradeça a Deus antes de tudo na sua vida, irmãos. Deus, Ele luta por nós, Ele age para nos abençoar, mas não quando você está reclamando, quando você está murmurando, fala, Senhor, tem misericórdia. Não, louve, agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado pela minha vida, estou numa luta tremenda, Senhor, o Senhor sabe da minha situação, mas eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, e te agradeço também pela vitória que o Senhor vai me dar, porque eu confio no seu poder, eu confio nas suas promessas, e eu sei que o Senhor vai mudar essa situação. Eu sei que o meu Redentor vive e vai mudar essa situação, e eu dou glória a Deus por isso. Principalmente quando nós damos graças antes e durante as lutas, é que Deus move o seu exército, age ao nosso favor. Então usemos o método de Deus. Qual é o método de Deus? Deus chama a existência aquilo que não existe. Nós vamos chamar a existência as nossas bênçãos através de um agradecimento. Senhor, eu te agradeço pela bênção
que o Senhor vai me dar. Eu te agradeço pelo livramento que o Senhor vai me dar. Você está chamando a existência a bênção, irmãos. Veja aqui em João 6,11. Nós vimos sobre multiplicação no domingo. Vamos falar um pouquinho mais sobre multiplicação. João 6,11 diz: Jesus tomou os pães, né? Era 5 pães e 2 peixes. Tomou os pães. E o que ele fez? E havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Pula para o versículo 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. O Senhor Jesus nos ensinou aqui. Antes da multiplicação, ele deu graças a Deus. Irmão, eu não sei qual é a sua luta, mas dê graças a Deus por estar vivo. Dê graças a Deus pelo livramento. Dê graças a Deus porque você está na casa de Deus. Dê graças a Deus porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Dê graças a Deus que Deus está transformando a sua vida, o seu entendimento. Satanás está tentando lançar trevas na sua mente. Trevas é ignorância, é falta de informação, falta de conhecimento. E Deus está trazendo luz, está trazendo entendimento para a sua vida, está trazendo conhecimento, revelação, para que você tome posse das bênçãos. Não é ficando de cara amarrada, não é ficando nervosinho, não é murmurando, não é sentando a lenha num, sentando no outro, que você vai conseguir bênção, não. Você vai conseguir bênção quando você agradecer a Deus, glorificar a Deus por aquilo que você já tem. Pode ser 5 pães e 2 peixes, dê graças a Deus. Pode ser uma botija de azeite, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, irmãos. Essa é a direção do Senhor. Porque quando você dá graças a Deus antes, Ele faz a multiplicação, como fez aqui, irmãos. Você tem que, para a multiplicação, dê graças a Deus e distribua. O propósito tem que ser distribuir, abençoar muitos. Então chame a existência a sua bênção, dando graças a Deus antes. Fala para o seu irmão do lado, antes e durante, por tudo. Essa direção, pela multiplicação que o Senhor vai fazer e você vai distribuir. Porque se não distribuir, Deus não vai multiplicar. João 11:41, todo mundo conhece. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: o que o Senhor Jesus disse? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O Lázaro já tinha ressuscitado, pessoal, mas o Senhor agradeceu antes. É assim que se chama a existência, a bênção. O Senhor agradeceu antes pela ressurreição de Lázaro, que ainda não havia ocorrido. Graças te dou por ter me ouvido, Senhor. Graças te dou por ter me abençoado. Graças te dou por ter me curado, Senhor. Graças te dou por ter me transformado, Senhor. Graças te dou, Senhor, pelas portas que o Senhor tem aberto para mim. Graças te dou pela prosperidade, Senhor. O Senhor, te louvo e graças te dou pela minha cura. Fala isso, Senhor. Graças te dou pela minha cura, que vai ocorrer, pela minha libertação, pela minha prosperidade, pela transformação da minha vida e do meu entendimento. Em nome de Jesus, graças te dou, Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Dê graças antes, durante e depois, mas principalmente antes e durante. No meio da luta, no meio da fornalha, na cova dos leões, dê graças a Deus. E antes dele fazer a multiplicação, antes dele te curar, antes dele te libertar, dê graças a Deus, irmão. Você está vivo, então dê graças a Deus. Tem promessa de Deus, dê graças a Deus.
Deus vai agir na sua vida quando você der graças a Ele antes. Você vai chamar a existência aquilo que não existe. Chame a existência as bênçãos e a ação de Deus. Deus vai agir quando você der graças a Ele antes. Em nome do Senhor Jesus. Entendam, dê graças ao Senhor pelas bênçãos que virão em 2014. Amém? 2014 é um ano de bênçãos, é um ano de cura, é um ano de libertação que vão ocorrer, mas nós damos graças a Deus. Graças a Deus pelas bênçãos, por todas as bênçãos, que vão ser muitas, bênçãos multiplicadas em 2014. Fala para o seu irmão lá, 2014 é um ano de bênçãos. Então dê graças a Deus antes e durante, em nome do Senhor Jesus. Esse é o segredo. Coloque os cantores, os levitas, aqueles que glorificam e exaltam o nome do Senhor, aqueles que agradecem ao Senhor, que dão graças a Deus e honram a Deus à frente. Faça como Josafá. Se Josafá tinha tanta fé que ele cria que o Senhor ia agir quando ele colocasse o louvor adiante. Entenda, irmãos? Por que tem uma visão humana, diria: se nós colocarmos os cantores, nós vamos ser massacrados, vai vir um exército deles, vai acabar com o cantor. Cantor levita não são guerreiros, não são armados. Mas Josafá, quando eu colocar o louvor adiante, Deus pelejará por nós. Deus vai pelejar por você quando você der graças a Deus antes, quando você louvá-lo antes, em nome do Senhor Jesus. 2014 será um ano de bênçãos, mas nós estamos dando graças a Deus por 2014, pelas bênçãos que virão. Repita comigo: Senhor meu Deus, graças te dou, te louvo, te adoro pelas bênçãos que o Senhor vai nos dar em 2014, porque nós cremos, Senhor, no cumprimento das suas promessas. Graças te damos antes, porque nós cremos em ti, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos estar.